Bom, tem discos que pegam a nossa curiosidade de jeito, né? Especialmente se eles contam alguma história interessante através das músicas. O cara que tem feito bastante isso é o Edu Falaschi. Foi assim com o álbum Vera Cruz e da mesma forma está sendo assim com o Eldorado, que é meio que uma continuação dessa história e já confirmado que vai ser uma trilogia, hein? Bom, nesse vídeo aqui eu decidi contar para você a história do Eldorado, mas infelizmente eu não consegui comprar a edição de luxo que vinha ali, um encarte super caprichado com o roteiro da história. Então eu fui só ouvindo as músicas e anotando os acontecimentos mais importantes, mas mesmo assim ficaram algumas lacunas. Só que eu lembrei que quem tem amigo tem tudo, né? E no caso eu sou amigo do cara que escreveu essa história, que é o Fábio Caldeira, o Fabinho da banda Maestric, que trabalhou no conceito do Veracruz e do Eldorado junto com o Edu Falaschi. Então já mandei um zap para ele e ele me tirou várias dúvidas a respeito da história, me ajudou a preencher essas lacunas que ficaram faltando. Então, Fabinho, beijão para você, muito obrigado. Inclusive, se você quiser conhecer o som da banda Maestric, que é uma das minhas bandas brasileiras preferidas, eu vou deixar o link para você aí ouvir o som deles. Antes de falar de Eldorado, eu vou contar para você um resumo da história do Veracruz. Se você quiser saber a história completa desse disco, eu vou deixar linkado aqui um vídeo do canal Moita Rock que conta em cada detalhe a história. Inclusive, Moita, se você estiver assistindo esse vídeo e quiser pedir minha prisão, talvez você possa. Não estou dizendo que você deva. Mas assim, tem muita gente que fala que eu sou parecido contigo. Eu não concordo, né? Que afinal de contas eu sou muito mais bonito. Mas há alguns anos, naquele show do Angra que teve em São Paulo, com duas bateras e tal, acho que era comemoração do Holy Land, algo assim, veio um rapaz todo feliz conversar comigo. Poxa, Moita, adoro muito o seu canal, pô, assisto sempre, tira uma foto aí comigo. E, pô, eu só falei, claro, claro, vamos lá. E aí, enfim, deve ter alguém com uma foto contigo nas redes sociais que na verdade não é bem você. Bom, toda essa saga que se iniciou no disco Vera Cruz conta a história do Jorge, que é meio que o escolhido para acabar com uma organização conhecida como a Ordem da Cruz de Nero. Então é uma história baseada em contextos históricos reais, como no caso aqui a época das navegações, né, e tal, Portugal, Espanha, etc. Mas nesse período eles incluíram essa ficção. Então tem fatos e personagens que aparecem que realmente existiram e outros que foram inventados. Essa ordem da Cruz de Nero, que quer controlar tudo, eles sabem que tem uma profecia que vai ter essa pessoa que tem a marca da cruz na pele, que no caso o Jorge nasceu com essa marca, e que vai acabar com a ordem. Então eles encontram já o Jorge desde bebê e durante a vida toda tentam matar ele, mas sem muito sucesso. Até que em um momento o Jorge ele é meio que apadrinhado por um cavaleiro da Ordem de Cristo, é ninguém menos do que Pedro Álvares Cabral, que meio que adota, entre aspas, o Jorge e vem com ele, né, protegendo e tal, e convida ele para uma viagem até as Índias, que a gente sabe bem, né, teve aquela ventania, desviou, eles vieram parar no nosso Brasilzão. E aí, quando as caravelas chegam, o pessoal desce, etc., começam ali a sua vida nesse novo local, explorando ele. E o Jorge ele é atacado por membros da Ordem da Cruz de Nero, incluindo o líder deles, que é conhecido como o Bispo Negro. Quando o Jorge sofre esse atentado, ele é protegido por índios que estavam ali observando tudo e também decidem proteger ele e, poxa, já que tem infiltrados chegando ali, eles se preparam para um grande contra-ataque contra essa galera. E acontece toda uma batalha, gente morre dos dois lados, o bem vence, a Ordem da Cruz de Nero é eliminada e para selar essa união entre os índios brasileiros e o pessoal de Portugal, né, da Ordem da Cruz, etc., ocorre um casamento entre o Jorge e a índia chamada Janaína, que inclusive tem uma música que é cantada pelo Edu e pela Elba Ramalho,
uma música lindíssima chamada Rainha do Luar, que ilustra esse momento. Poxa, esse é um mega resumo da história do Veracruz, tem muito mais coisas, muito mais personagens, mas o que interessa pra gente aqui é esse básico. E finalmente chegamos em Eldorado. Eldorado se passa alguns anos depois da história do Veracruz. Então a gente tem ali o Veracruz mais ou menos em 1500, na época do descobrimento do Brasil. Eldorado se passa em 1519. Então depois que o pessoal da Ordem da Cruz de Nero foi derrotado, a galera achava que eles estavam mortos, mas na verdade não, era tudo pegadinha. Eles conseguiram fugir, pouquíssimos restaram, mas eles conseguiram fugir em um navio. Deu problema na viagem, eles acabaram aportando ali no México, e a gente já volta para eles rapidinho, beleza? Quem também chega no México em 1519 é o navegador Hernán Cortés. E enquanto isso no Brasil, o Jorge toca a vida dele junto com a Janaína, sua esposa, e a galera dos índios, né? Ele ficou aqui no Brasil. Então, quando o pessoal da Ordem da Cruz de Nero desembarca no México, o Bispo Negro, que é o Dom Henrique, que é um personagem que realmente existiu, ele foi o padre que celebrou a primeira missa aqui no Brasil, depois do seu descobrimento. Claro que toda essa história da ordem e dele ser um vilão, tudo isso é ficção, mas ele é uma pessoa que realmente existiu. Quando eles caem ali no México, logo depois dessa coisa do descobrimento do Brasil e da luta com o Jorge e tal, já muito fraco, ele é socorrido pela galera ali, pelos nativos, e aí ele conhece uma menininha chamada Malinche, que é uma personagem que vai aparecer um pouquinho para frente da história. A Malinche, ela é uma nativa e ela fala os idiomas locais ali e também aprende a falar um pouquinho de português e também fala um pouquinho de espanhol. E aí o Hernán Cortés encontra a galera ali do Bispo Negro, que já estavam ali na região há alguns anos, já meio debilitados assim. Só que pelo fato dele ser muito diferente dos nativos, chama a atenção do Hernán Cortés. E ali eles começam meio que uma relação de amizade. A incursão dos espanhóis vai acontecendo e eles vão até a cidade de Tenochtitlan. Dom Henrique, o Bispo Negro, oferece a ajuda dele e o poder dele para o Hernán Cortés, que, claro, aceita. Mas o bispo diz que precisa acertar as contas com o Jorge, afinal de contas, enquanto o Jorge estiver vivo, a Ordem da Cruz de Nero está em perigo. Como não tem ali como fazer um confronto direto, afinal de contas o cara está lá no Brasil, o bispo diz que tem um plano para enfraquecer ele. Então eles mandam uma espécie de assassino de aluguel lá para Portugal e ele assassina a mãe adotiva do Jorge. Junto do corpo, ele deixa um bilhete meio: peguei você, hein, Jorge? Por essa você não esperava. Hahaha. E então chega um representante ali da Ordem de Cristo no barco Frau de la Mar, que inclusive aparece no Veracruz, né? O navio, eu sempre falo barco, mas são navios, beleza? São maiores. Fala: Jorge, meu amigo, tenho uma notícia para você. Eliminaram a sua mamãe. E ele fala: pô, mas como assim, cara? Não é possível. E o cara fala: pô, é possível sim. E inclusive foi a Ordem da Cruz de Nero. Olha aqui este bilhete. E aí o Jorge fica desconsolado, como a gente vê ali na música Empty Shell, que fala sobre ele querer estar junto da mãe dele para protegê-la. Não é exatamente mãe, né? Mas é a freira que cuidou dele durante toda a infância dele, etc. O que você faria nessa situação e no lugar do Jorge? Deixa para mim aí nos comentários. Então, o Jorge e esse capitão da Ordem de Cristo, que se chama Arthur, eles decidem procurar ali na região por indícios da Ordem da Cruz de Nero, não encontram nada, e aí o Arthur fala: pô, mano, eu vou voltar para Portugal e se eu encontrar alguma coisa eu te falo, beleza? E aí o Jorge fala: pô, beleza. Para. João Kleber, vamos voltar para a Espanha, a gente já vai ver o que acontece do lado do Jorge, beleza? Mas lá na Espanha tem a marcha para Tenochtitlan, que era a capital do Império Azteca, ali do Imperador Montezuma. Inclusive, pô,
tinha que aparecer nas músicas aí o Montezuma, hein? O primeiro contato que os espanhóis têm com os astecas é um contato amigável, não acontece guerra nem nada, mas eles se assustam, ambos os lados se assustam, porque os espanhóis começam a perceber que aquela era uma cultura que tinha muitos sacrifícios humanos. Então eles pegavam de tribos rivais, com as guerras que tinham ali, eles aprisionavam as pessoas e faziam esses rituais para terem boas colheitas, para terem boa sorte, etc. Então os europeus se assustaram muito vendo isso. E ao mesmo tempo os nativos, ali os astecas, eles também se assustaram pelas vestimentas, pelos equipamentos, os armamentos, eram coisas que eles nunca tinham visto antes, então eles tratavam os espanhóis como se fossem deuses, ou encarnações dos deuses, filhos dos deuses. Eles tinham medo, então era muito curioso ver essa relação conflituosa, muito esquisita, muito diferente. Aquela menina Malinche, ela é meio que uma ponte ali entre a Ordem da Cruz de Nero e a galera do Hernán Cortés, e isso já é um fato histórico. O Hernán Cortés, ele, para dominar ali a região, ele se aliou com as tribos rivais dos astecas, para ter números, para ter força para combater eles. Então a Malinche faz essas ligações também. E aí tem uma outra parte muito triste, que além da guerra, na verdade o que matou mais do que a guerra foram as doenças, né? Porque os europeus eles levaram para as Américas muitas doenças que não existiam lá. Isso também é fato histórico. Então as doenças acabaram, como não tinha tratamento, eles não tinham anticorpos, as doenças acabaram matando mais do que a guerra e enfraqueceu muito as populações locais, o que permitiu que, mesmo em número menor, os espanhóis conseguissem dominar a região. E para exemplificar essa coisa da ganância, tem a música título Eldorado, fala sobre essa lenda dessa cidade que era toda feita de ouro, onde estavam diversas riquezas, diversos conhecimentos. Os espanhóis, claro que nunca encontraram essa cidade, nem na vida real e nem no disco. Essa música ela fala um pouquinho sobre a ganância desse pessoal e a ganância do ser humano como um todo, que muitas vezes para conseguir os seus objetivos passa por cima dos outros, sem muita consideração pelo que está fazendo. E aí finalmente a gente chega em Rain of Bones, que é quando a guerra de fato estoura, muitas mortes acontecem de ambos os lados, essa guerra realmente existiu e a gente tem a retratação desse momento muito triste da nossa história. E voltando para a ficção, a gente tem um segundo ataque do Bispo Negro, porque ele decide atrair o Jorge para uma armadilha, para enfraquecer ele ainda mais. E o Bispo Negro ele trama o seguinte: o Arthur, da Ordem de Cristo, ele está ali no navio Frau de la Mar, só que nesse navio também tinham infiltrados da Ordem de Nero, canalhas. Eles machucam bastante o Arthur e voltam para o Brasil. O Arthur desce do navio, né? O Jorge vai recepcionar ele, né? Ô amigão, o que aconteceu? E ele vê o amigo todo machucado, todo fraco, e ele mal consegue falar. Pô, cara, tá rolando uma emboscada, só que aí já é tarde demais. O pessoal já consegue nocautear o Jorge, que fica desacordado, e aí eles capturam a Janaína, a esposa do Jorge. A gente volta agora para o México, na música Wings of Light, que é uma música bastante épica, bastante para frente, mas é uma música que retrata um momento bastante sombrio, porque aqui a gente descobre o seguinte: o Bispo Negro, Dom Henrique, na verdade, ele por si só não é o Bispo Negro. A alma do Bispo Negro, o criador da Ordem da Cruz de Nero, ela está em um anel que passa de pessoa para pessoa. Então o poder dele é uma espécie de parasita, digamos assim. E aí chega nesse momento em que o Dom Henrique vai passar os poderes dele para o Hernán Cortés. E essa música trata desse ritual, onde diz ali que o Hernán Cortés é o novo príncipe do inferno e coisas do tipo. E agora é ele que vai atrás do Jorge para eliminar. Antes a gente tinha um cara que, mesmo sendo, né, o Dom Henrique no caso,
mesmo tendo essa coisa do mal, ele era um padre. Agora a gente tem a alma do Bispo Negro junto de um homem mais de guerra, de conquista, que é o Hernán Cortés. O final ali, na música In Sorrow, a gente volta para o Jorge lamentando tudo que aconteceu, e aí a história termina. Infelizmente isso não está nas letras, né? Mas foi uma informação que o Fabinho me passou. Lá em Portugal, o sinal é aceso e o Pedro Álvares Cabral, que é um dos líderes ali, né, da Ordem de Cristo, ele vê esse sinal e ele sabe que o Jorge está voltando. Em Sorrow, ela fala um pouquinho dessa busca do Jorge, que ele vai atrás mesmo. Embora a gente não saiba exatamente para onde, qual que vai ser o fim dessa trilogia, mas a história termina nesse suspense aí. Bom, a turnê do Eldorado já começou, e se for igual foi com o Vera Cruz, a gente vai ver aí toda uma estrutura de palco muito bonita, como o Edu está fazendo ultimamente, com cenários, etc. Estou muito curioso para ver o que ele vai fazer. E muito feliz de ver que um trabalho com esse nível de detalhe, com esse nível de carinho, está sendo feito aqui no Brasil. Uma birra que eu tenho com discos conceituais é que nem sempre fica muito clara qual que é a história. As bandas deixam muito para os fãs interpretarem, o que ok, é legal também, mas eu gosto de ter a explicação, o que realmente é, o que cada coisa quer dizer de fato. A gente ter esses materiais é muito legal. Então, parabéns aí pro Edu, pra banda. Vou deixar também o link do Eldorado aqui na descrição se você quiser ouvir. Infelizmente eu não posso colocar as músicas aqui por causa de direitos autorais, mas vou deixar o disco para você ouvir e pode curtir que é muito bom. Eu sou o Rafa e aqui no meu canal sempre tem uma boa história para você. Se você quer ver mais, deixei um vídeo especial aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like. E é isso. Um beijo no seu coração e até a próxima.